Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, cumprimentar os irmãos de casa, os de perto, os de longe, na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez na casa do Senhor, mais uma vez agradecer a Deus pela riqueza, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, entoando, agradecendo, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua generosidade para conosco e principalmente a Tua bondade para conosco, não é verdade? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 7, para a nossa meditação nessa noite. Provérbios é um livro que nos fala da sabedoria, que nos orienta, que nos ensina, que nos faz guardar na tábua do nosso coração os mandamentos do Senhor. É um livro rico, é um livro que nós aprendemos diariamente com ele. Provérbios capítulo 7. Você, meu amigo de casa, você, minha amiga de casa, abra a sua Bíblia também nesse momento. Nós já estamos entoando a Deus, dando a Ele a honra que Ele merece, dando a Ele nesta noite o nosso culto racional. E estamos aqui, para dar a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Que diz para mim e para você nesta noite: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do seu coração. Amém? Que esta palavra de início a este culto racional a Deus nessa noite, que nós possamos guardá-la, que nós possamos vivê-la, que nós possamos ter como referência nas tempestades, nas lutas, nas dificuldades que a vida nos cerca, nos momentos que nós passamos de tribulação, de angústia, de choro, de dor, que possamos ter essa palavra, como ela começa: filho meu. Você é filho? Você se sente filho? O filho, ele obedece o seu pai. O filho, ele respeita o seu pai, a sua mãe. O filho, ele anda em obediência o tempo todo, em comum acordo, como família. E aqui ele está te dizendo nesta noite para você guardar as palavras, para você ter ela no seu coração. Porque no momento oportuno, nós vamos precisar dela. Nós vamos precisar usá-la. Nós vamos precisar ter a sabedoria necessária para enfrentar um problema, para enfrentar um luto, para enfrentar um desemprego. Nós vamos precisar guardá-la por um momento necessário, uma adversidade que nos acomete a vida. Porque a nossa vida é um círculo. Uma hora a gente está bem, outra hora nós estamos passando por situações, dificuldades ruins. Então nós temos que ter essa palavra como refúgio. Nós temos que ter a palavra do Senhor como uma bússola, como uma âncora no momento oportuno. E você, meu amigo de casa, que talvez você esteja passando por situação difícil, talvez um irmão aqui na igreja esteja passando por uma situação adversa, que nós não estamos sabendo. Muitos irmãos que costumam ter a sua dor sozinho, e a palavra manda que nós devemos compartilhar, que nós devemos partilhar, que nós devemos estar orando uns pelos outros. Irmãos, eu fico tão feliz, eu fico tão alegre quando eu recebo um áudio que fala: minha irmã, me ajuda. Irmã, eu
momento, por essa situação. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas me ajuda. Igual eu tive uma amiga minha vizinha que foi embora para o Maranhão. Ela não está se adaptando lá, está passando por situação. E eu orei com ela durante 7 dias, com uma bênção. E eu tenho certeza, eu pedi oração nas quarta-feiras por ela também. E Deus ouve, irmão. Isso é bom, é importante. Isso nos ajuda, isso nos edifica a orar ajudar o irmão. Não que a gente está sendo invasivo. O irmão chegar e pedir uma oração, não é isso que a palavra nos ensina, e não é isso que nós aprendemos. Nós entendemos que nós devemos orar uns pelos outros. Independente do que você está passando, independente da sua situação, independente da sua dor, mas é mandamento. E está dizendo para nós, filho meu, guarda. Filho meu, os mandamentos, a lei, que nós somos vistos diante de Deus como a menina dos olhos de Deus. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que este Deus, que nos está nos ensinando, nos dando essa orientação hoje, é para nós guardar, é para nós viver, que é para nós ter elas atadas no nosso coração. É que no momento oportuno nós podemos te ajudar a você nesta noite. Gostaria de fazer início essa primeira oração. E você agora preste o melhor culto que você tem, o que você tem de melhor para se oferecer a Deus nessa noite. Eu tenho certeza que você não sai da sua casa nesse tempo frio, chuvoso, para quem está à toa, em vão, só mesmo poder fazer volume no culto. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa no intuito de adorar a Deus, de prestar o seu melhor culto para Ele. Porque eu saí de casa, mesmo cansada, mas cansada, com uma dor de dente, que eu estou aqui para esmurrar a parede, mas graças a Deus, e falei, Deus, eu quero te dar o meu melhor nesta noite, o que eu tenho, o Senhor me receba, o meu culto hoje seja um culto melhor que eu posso te oferecer nessa noite. Eu tenho certeza que você também vem com essa intenção, você de casa está também com essa intenção de adorar esse Deus, que todo-poderoso, bondoso, misericordioso, amoroso, zeloso, para conosco. Curva a sua cabeça nessa hora, vamos falar com Ele. Pai, nós estamos diante do Senhor nesta noite. Pai, que nós estamos reunidos na Tua casa, Senhor. Meu Pai, os irmãos que estão do outro lado, meu Pai, nos estados, em outro país, que nesta noite o Teu Espírito, meu Pai, toma cada coração, que o Teu Espírito, Senhor, te adentra, cura, Senhor, fortalece, age, Senhor, numa situação que nós não podemos agir, Senhor. Faça, Senhor, nesta noite, meu Pai, o impossível, fortifica. Meu Pai, se for uma cura, se for um impossível para a medicina, Tu és um médico de excelência, um médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores que pode mudar o resultado. Meu Pai, se for a perda de um luto, que o Senhor conforta, que o Senhor fortalece, que o Senhor preenche o espaço vazio que ficou. Senhor, se é, Senhor, alguma dor na alma, no coração, se é uma depressão, se é uma angústia profunda, meu Pai, alguma coisa que está incomodando, que ainda não encontrou um lugar certo, age, meu Pai, nessa situação, age nesta causa e fortifica, fortalece a Tua igreja. Oh Deus, a Tua igreja, Senhor, está reunida para prestar ao Senhor o melhor culto nesta noite. Vá de encontro, Senhor. Fortifica, Senhor. Que o Senhor possa curar os pés. Que o Senhor possa curar as mãos. Que o Senhor possa curar os dentes. Que o Senhor possa curar o coração. Que o Senhor possa curar os ouvidos. Que o Senhor possa restaurar a alma, Senhor. Ferida, angustiada, solitária, sozinha, amargurada. Age nesta noite, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus que está aqui, Senhor, para nos receber nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor, que está no Teu trono aí, meu Pai, olhando, Senhor, para os Teus filhos nesta noite.
noite, como diz a tua palavra, filho meu, que o Senhor nos é como a menina dos teus olhos nesta noite, Senhor. Visita o meu irmão, visita do outro lado, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa os lares, fortalece os ânimos, fortalece a tua igreja que está, Senhor, parece que está desanimada de novo. Aviva a tua igreja, Senhor. Move, faça algo novo nos corações, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha estar, Senhor, renovando. Que a tua palavra venha estar fortificando. Que a tua palavra venha estar mudando páginas ruins e trazendo páginas novas. Renovo para a tua obra, renovo para a tua casa. Que haja do Senhor nesta hora, Senhor. Nós te pedimos nesta noite, Pai. Nós acreditamos, nós estamos clamando a um Deus que tudo pode, a um Deus que ouve, a um Deus que age, Senhor, no impossível nas nossas vidas. Por isso, recebe a minha vida nesta noite e eu posso te prestar o melhor culto da minha vida hoje, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio. Mais um dia, Senhor, tivemos o nosso compromisso, a nossa caminhada, que o Senhor nos honrou, que o teu nome foi glorificado mais uma vez, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa cada lar aqui nesta noite. Desde o menor, Senhor, até o ancião, que a tua presença, Senhor, possa invadir os corações dessa noite. Fala conosco através dos louvores, usa o teu servo na tua palavra, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós te agradecemos, meu Pai, te louvamos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode passar já para o Ministério de Louvor, que vai nos direcionar nessa noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Tá tão bom, né? Tão gostoso. Quando a irmã Lourdes, sempre que a irmã Lourdes abre o culto, é sempre assim, né? Ainda nesse mesmo espírito, gostaria que você fechasse seus olhos e colocasse algum ente querido, familiar na presença do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é o nosso alívio, o nosso alicerce. Sem o Senhor nada somos. Em meio a tantas lutas, em meio às dificuldades, a essa pandemia que estamos vivendo, o Senhor, Ele tem sido o nosso alívio. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E você aí de casa, cante conosco. O meu combustível vai continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que eu paro quieta. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Vamos declarar. És o meu alívio. Tudo que eu preciso tem aqui comigo pra continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio. Declara o Senhor nessa noite. E me impulsiona todos os dias pra
comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu venho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque você esteve aqui. Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Eu preciso só volto a ti. Pra onde nós iremos, Senhor? És o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. Nós te louvamos e agradecemos, Pai. Aleluia. Aleluia, por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. Palmas. Aleluia. Cantarei porque tu és bom, cantarei porque tu és bom, cantarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, cantarei porque tu és bom, cantarei porque tu és bom pra mim, yeah. E mesmo quando estou em meio à escuridão, no teu amor, assim que o coração me compara a Cantarei porque tu és bom, dançarei
verdade irá sempre reinar. Porque Ele é Deus, Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Somente em ti, Senhor, confiamos, Deus. Confio em ti. Como declararei? Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna para nós, Pai. Escutas quando clamo. Obrigado, Deus. E Aleluia. acalma o meu pensar. Ele nos leva longe. Me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Nós confiamos. Confio em ti. Nós criamos Deus. Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
ti, Jesus. Glória a Tu és Deus, amém. maravilhoso, Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eita glória. Ele está aqui, igreja. A presença dele aqui é real, é notória, é visível. Aleluias. Eita maravilha de Deus. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Toda a honra e toda a glória para Ele. Ele é a cura. Ele é a nossa resposta. Ele é a nossa força. Ele é a nossa certeza. Remanchuí de canta, remanai. Rocha no cantaraias. Alai de cantara manchuí de covara manaias. Remanchuí de canto rocha no canahai sui. Remanchu remalai sui. Hacho no cantanaias. Ramanchu remai shonohai. Rimanai shono cantanai. Chakanohai. Ramacha haisho. Rimanchuí de cantaramanai. Rimanai sui ramahai shonokorai. Ramanchuí de canta. Eita glórias, aleluias, aleluias. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui nesta noite. Você vai receber um milagre nesta noite. Você vai receber de Deus nesta noite que você veio buscar. Você de casa, que está precisando de resposta, que está precisando de um avivamento, de um renovo. O Senhor vai fazer isso, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluias! Ele está aqui para te responder. Ele está aqui nesta noite. Remanchuí de canta. Eita glória, a presença dele é grande, igreja. Ele está aqui nesta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Oh glórias. Eu já quero passar para o nosso diácono Dinho, que vai já estar fazendo a leitura da nossa confissão. E não fiquem desapercebidos, porque a presença dele é real neste lugar, nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Eita glória. Eita Deus. Amém. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso, hein, gente? Como é bom buscar a Deus. Vamos ler aqui a confissão de fé. Esse mês é o mês da reforma protestante, né, pastor Zé? Vamos ler o capítulo 11. Se você tiver no celular e quiser acompanhar também, você de casa também, se quiser acompanhar. Amém? Sobre a justificação. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também livremente justifica, não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas por causa de Cristo somente, não por lhes imputar como a sua justiça, a sua própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei e da obediência passiva em sua morte por sua completa única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmo, pois ela é um dom de Deus. Amém. Eu vou citar alguns livros que estão aqui. Para dar base do que a gente está falando. Mas os irmãos, acho que tem em casa também, né? Só um minutinho que perdi aqui.
aqui, ó. Para dar base do que a gente acabou de ler. Romanos 3:24, 8, capítulo 3, versículo 24, capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 4, versículo do verso 5 a 8. Efésios capítulo 1, verso 7. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, 31. Romanos 5, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Filipenses capítulo 3, versos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versos 8 ao 10. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12. Romanos, capítulo 5, versos 17. Isso aqui é a base, isso aqui é para dar a base do que a gente leu aqui. Amém, irmãos? Amém. E passar a palavra aqui para a irmã Lourdes aqui. Glória a Deus. Eu já quero passar para o pastor José, que vai nos dirigir nessa noite a palavra. Agradecer por essa oportunidade. Vamos fazer mais uma oração. Vamos apresentar o servo do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos mais uma vez nesse momento pela oportunidade, pelo privilégio que agora, Senhor, a tua palavra, Senhor, encontra guarida nos nossos corações. Que o teu servo agora seja um instrumento do Senhor a falar as nossas vidas. Alcança os lares, alcança as famílias, alcança o necessitado nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio, por essa honra, por esse momento, Senhor, de estar falando contigo, Senhor. Abençoa cada coração aqui nesta noite, cada ouvido, que a tua presença, Senhor, possa tocar, possa invadir, possa fazer a diferença. Nós já apresentamos a vida do teu servo nesta noite. Estabeleça a saúde, estabeleça, Senhor, a carne, fortifica e que a tua bondade, a tua generosidade esteja sobre nossas vidas nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, queridos? Estamos aqui firmes e fortes na glória do Senhor Jesus. Independente do que estamos passando, né? O Senhor tem nos sustentado até aqui. Irmãos, quero convidar os irmãos a cantar essa canção comigo. Alice vai soltar aqui daqui a pouquinho uma canção. Castelo Forte, né? Uma canção que foi muito cantada na época da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, mesmo porque esse mês é o mês da Reforma Protestante. E a nossa origem é protestante e reformados. Amém, queridos? Então hoje eu quero trabalhar com os irmãos um assunto sobre a reforma, num contexto histórico. Quero convidar você de casa a abrir a sua Bíblia, pegar o seu caderninho, a sua caneta, para anotar, tá bom? Porque vai ser bênção hoje em nome do Senhor Jesus. Então, os irmãos que estão aqui na igreja podem acompanhar. Mas você em casa, vai no Google, Castelo Forte, tá bom? Que é bem fácil, vamos todos cantar. Pode soltar, Letícia, por favor. Defende os seus em
Amém, queridos? Castelo forte é o nosso Deus, amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quis fazer esta homenagem e essa canção tão bonita é escrita pelo Martinho Lutero, que foi cantado na Reforma. Vamos, neste momento, abrir nossas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 3. Você de casa também, sejam bem-vindos. Nós estamos no culto público da Igreja Batista Reformada Vida Abundante e estamos no momento da exposição bíblica. O tema de hoje é Reforma Protestante, 504 anos da Reforma. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Quantos acharam, digam amém. Amém. Vamos ler? Você de casa também pode abrir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Amém. É interessante que o diácono Dinho leu aqui agora a Confissão de Fé, capítulo 11, página 58, sobre a justificação. E ali nós aprendemos que a justificação vem de Cristo. Logo, essa fé que nós alcançamos, ou melhor, essa fé que foi gerada em nós através de Cristo, nos justificou. Aleluia. Então não é aquilo que eu faço, ou aquilo que eu diga que eu tenho fé, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Então é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre a Reforma Protestante. Bem, eu quero hoje abordar esse assunto de forma bem simples, clara para os irmãos. Essa é uma palestra minha que eu dei alguns anos atrás, lá na cidade de Guarulhos, e eu estava lendo ela hoje, preparando, reformulei algumas coisas. Eu quero falar sobre a Reforma Protestante. Hoje, nós estamos completando aniversário, na verdade hoje não, dia 31 de outubro, esse mês, completa 504 anos, 5 séculos, mais 4 anos, que foi reformada, né? O que foi, Martinho Lutero reformou a igreja, né? Ou o cristianismo, tá bom? Bem, aqui todo mundo já sabe um pouquinho sobre isso, mas eu quero deixar bem claro aos irmãos que estão nos ouvindo. Nós vamos falar sobre 4 períodos da Reforma Protestante. Primeiro período, pré-reforma. E vamos citar aqui alguns pré-reformadores, homens que o Senhor levantou para conduzir o povo nesse entendimento, nessa doutrinação. Vamos falar depois da Reforma Protestante em si, que é de Martinho Lutero. Depois, não vai dar tempo, mas eu quero só citar ela aqui, a Contra-Reforma, que aí foi a Igreja Católica que fez a Contra-Reforma. E depois continuou a Pós-Reforma. Então, a Reforma Protestante pode ser separada em 4 períodos. Primeiro, pré-reforma, Reforma Protestante, a Contra-Reforma e a Pós-Reforma. Ok? Existem alguns processos, não é? Para a conclusão do propósito divino de restauração da Igreja de Cristo. Mas que é a reforma, ou seja, ela passou por 3 grandes processos de execução. Então, esse período pré-reforma e pós-reforma
esse período, e até hoje nós passamos como igreja, é um período de uma reforma teológica, é uma reforma litúrgica e também uma reforma missiológica, é uma reforma missionária. Então a intenção da reforma tinha essas três intenções: teológica, litúrgica, a liturgia do culto, e também missiológica. Amém, irmãos? Até aqui? Perfeito. Para a gente chegar aqui, vamos falar um pouquinho da pré-reforma, daqui a pouco eu vou falar da reforma. O que foi a reforma? Só para os irmãos se situarem. A reforma protestante foi um movimento reformista cristão no século XVI, não é? Pelo tão famoso Martinho Lutero, padre agostiniano, que afixou as 95 teses na igreja do castelo do Wittenberg, ou Wittenberg. Ele protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, propondo uma reforma no catolicismo, ou melhor, nos princípios fundamentais da reforma. Ou seja, a reforma protestante, nessa ideia aqui do que ela é, anos depois, já lá em João Calvino, chegou até nós as 5 solas, que é a que nós cremos, está aqui: somente a glória a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente as Escrituras. Tá bom? Resumindo essas 5 doutrinas. Para vocês que ainda não conhecem, não ouviram ainda, a reforma protestante chegou e alcançou vários países em vários lugares. Antes de eu falar aqui os lugares, é interessante falar que a Igreja de Cristo, desde o primeiro século, a igreja primitiva, a igreja estava pautada na doutrina de Cristo, nas doutrinas dos apóstolos, né? Tinha teologia bíblica, tinha doutrina. Até meados do século 3, né? Início do século 4, exatamente 313 anos depois de Cristo, a igreja começou a se corromper. Então, por isso que alguns irmãos podem perguntar: poxa, mas o que significa, pastor, reforma? Reforma significa voltar à forma original. Qual era a forma original? A Bíblia, a palavra de Deus, a teologia bíblica, a responsabilidade das Escrituras. Ou melhor, as Escrituras era a principal regra de fé e de princípios da igreja primitiva. Mas foi se passando os anos, e aí alguém pode perguntar: poxa, pastor, mas no século I até o século III, a igreja não foi perseguida? Muito. Mas mesmo assim ela continuou firme. Mas depois, no final do século III para o século IV, a igreja começou a se desviar das doutrinas, sã doutrina. E aí, não vai ter tempo eu falar aqui exatamente, mas eu queria citar o que aconteceu nesse século III até o século XV, porque no século XVI houve a reforma protestante. Ok? Eu vou citar para vocês aqui, inclusive, eu quero agradecer o meu amigo Gledson, que me ajudou a fazer isso, né? Ele me ajudou a fazer isso. Na verdade, ele fez, a gente compartilhou um com o outro. Eu compartilhei a minha palestra, ele compartilhou o sermão dele de hoje, e deu certo, porque vai dar para a gente falar sobre esse assunto. Só para os irmãos entenderem o que aconteceu, por que houve a necessidade de reformar, a reforma protestante. Não é? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Não, está aberto, cadê? Eu acabei fechando, né? Mas eu vou achar aqui, viu, irmãos? Que eu quero citar para vocês os acontecimentos desde o século III até o século XV. Se eu achar. Se eu não achar, não tem problema. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver se vai abrir aqui, peraí. Deixa eu ver se vai
ajudar aqui. Não é. Não é esse. Ah, mas eles estão abertos. Deixa eu ver de novo. Abriu as duas. Aqui eu não estou encontrando no meu WhatsApp aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. No próximo domingo eu faço questão de mostrar para os irmãos o que houve. Século 3 houve isso e isso. Século 4 houve isso e isso. Para os irmãos entender o que houve com a igreja. A igreja entrou numa decadência doutrinária. A igreja se distanciou do verdadeiro evangelho genuíno de Cristo. Por isso houve a necessidade da reforma. Por isso eu continuo dizendo aqui hoje que existiu os pré-reformadores. Então homens de Deus, teólogos, pastores, líderes, que começaram a pensar nisso, porque a igreja já estava corrompida. Claro que os autores que eu vou citar aqui da pré-reforma, desse primeiro período que vamos estudar agora, lá do século XIII, século XIV, século XII, na verdade. A partir do século XII, ficou insustentável o que estava acontecendo na igreja. Aí Deus levantou alguns homens de Deus para protestar, para reformar. Ok? São eles. A pré-reforma foi o período anterior à reforma protestante, antes, no qual se iniciariam as bases teológicas que posteriormente resultariam na reforma iniciada por Martinho Lutero. Então, precedeu, né? A pré-reforma tem as suas origens em uma denominação cristã do século XII, conhecida como os valtenses, tá bom? Século XII, que era fundada ou fundamentada pelos seguidores de Pedro Valdo, que era um comerciante de Lyons, que se converteu ao cristianismo por volta de 1174. Então, no século XII, Deus levanta os valdenses para protestar, para reformar. Qual a intenção dos pré-reformadores? Que a igreja voltasse ao que, gente? A forma original, que é a igreja do primeiro século. Ok? Tudo bem por aí, irmãos? Eu quero citar para os irmãos dois autores do século da pré-reforma. John Wycliffe foi um teólogo, professor e reformador religioso do século século XIV, que foi considerado o precursor de Lutero e de Calvino. Propôs uma reforma religiosa no seu tempo na Inglaterra, que só iria se concretizar 2 séculos depois. Tá vendo? Então, antes de Martinho Lutero, John Wycliffe já pregava com essa mesma intenção de que a igreja voltasse para a forma original. Depois de John Wycliffe, veio John Hus, que foi também um pensador e reformador religioso, teólogo, pastor, professor. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Então, John Hus era aluno e bebeu na fonte de John Wycliffe. Tá bom? Os seus seguidores foram conhecidos como os Hussitas, que era de Jan Hus, né? A Igreja Católica não perdoou tais rebeliões e ele foi excomungado em 1410 pela Igreja Católica. Condenado pelo Concílio de Constança. John Hus foi condenado pela Igreja Católica porque ele protestou e eles não aceitaram. Foi morto. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi queimado vivo e morreu cantando um cântico, que dizia assim, que era um cântico de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Foi um precursor do movimento protestante na pré-reforma. Irmãos, que coisa linda isso aqui. Então ele foi morto, queimado vivo, porque estava protestando contra a igreja daquele século XIV. Ok? Ainda naquele momento ali, né, de inquisição, de dor, de tudo,
ele ainda orou dizendo assim, John Hus: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Olha que ensinamento lindo aqui, irmãos. Ele estava morrendo por amor a Cristo e estava pedindo misericórdia não para ele, mas para quem estava vos queimando, para os seus acusadores. Eu posso dizer que esse homem não é um homem de Deus, que antecedeu a nós, e é por isso que nós estamos aqui, e aqui está a importância de falar sobre a reforma. É a história da igreja, é a nossa história, é a nossa essência. Percebam que antes de nós, séculos antes, pessoas morreram, né? Cristãos foram comidos por leões, para que chegasse até nós o Evangelho. Por isso nós estamos aqui, firmes, para glorificar o nosso Deus que vive e reina, em nome de Jesus. Depois do século XIV, enfim, no século XVI, chegou a vez de Martinho Lutero. E aí, essa reforma se alastrou em outros países, em toda a Europa, que chegou até nós. E hoje nós estamos comemorando esta reforma de Martinho Lutero. 504 anos que Martinho Lutero afixou na igreja de Wittenberg as 95 teses, refutando a igreja católica, dizendo principalmente a igreja católica de que nós precisávamos voltar à essência, à originalidade das escrituras. Nós vamos ler no finalzinho desse sermão, eu vou ler dessas 95, umas 3 ou 4 para a gente entender o que ele quis dizer lá. Bem, a reforma protestante começou no século XVI, correto, irmãos? A pregação, por quê? Porque naquele momento estava sendo pregado as indulgências, que envolvia vastas somas de dinheiro e de interesses financeiros internacionais. Então Roma estava construindo a igreja papal e precisava construir, por isso estava cobrando as indulgências. Então, para você ser abençoado, para você alcançar uma bênção, tinha que pagar por ela. E isso incomodou, já incomodava lá com John Wycliffe e John Hus, incomodou muito mais agora Martinho Lutero, né? Olha que interessante isso. Lutero se revolta-se contra essa prática da igreja, põe em causa a função e o poder do Papa, apresenta a Bíblia como a única autoridade em matéria de fé e a alma, a fé e a alma, e afirma que a salvação se alcança pela fé e não pelas obras. Nós vamos ver daqui a pouco a vida de Martinho Lutero, vamos entender que não foi fácil para ele. Martinho Lutero só foi se converter e entender o Evangelho de Cristo quando ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. Que era justamente ao contrário do que a igreja daquele século pregava, que a fé vinha do Papa ou das autoridades. Mas a fé aí, o apóstolo Paulo revela lá em Romanos, e aí Lutero, né, a luz de vela, quando foi revelada esta palavra, né, ele entendeu, aleluias, que o justo vive pela fé, e essa fé não vem de nós, ela é gerada por Deus em nós, ela é divina, e por isso aconteceu a reforma protestante. Deixa eu ler um pouquinho mais sobre a reforma para vocês, para que eu possa introduzir mais com vocês sobre a questão da reforma. Eu separei aqui um outro documento fora do meu esboço, para que eu possa passar isso para vocês. Achei. A reforma protestante não era uma transformação da igreja somente, mas era uma saída da igreja da época, ou seja,
era uma reforma voltada às crenças originais do cristianismo. Então, pastor, mas a reforma teve intenção política? Sim. Teve intenção cultural? Sim. Teve intenção regional? Sim. Mas a maior e principal objetivo da reforma era que voltasse ao original cristianismo. Estavam totalmente deturpado o cristianismo, sabe? Estava uma bagunça naquela época. Essa é a intenção da reforma. Por isso a reforma é um movimento da história, que começa lá em 1517. 1517 começa a reforma do século XVI, que rompeu a unidade institucional da igreja na Europa Ocidental e estabeleceu a terceira grande parte do cristianismo, chamada de protestantismo. Então dessa reforma nasceu o protestantismo. Homens, mulheres que acompanharam Martim Lutero, que protestaram contra a igreja. Nasceu a Igreja Batista Reformada da Vida Abundante aqui. Com os ensinamentos, com as doutrinas dos pré-reformadores, do reformador Martim Lutero. E agora nós somos protestantes. Que foi e que é centrado na autoridade absoluta e suficiente da Bíblia e na justificação somente pela fé em Cristo Jesus. Essa foi a principal intenção da reforma protestante. A reforma na Europa durante o século XVI foi uma das épocas mais importantes da história do mundo. Porque nessa reforma aconteceu muitos outros eventos da história. Seja ele cultural, seja ele religioso, político, sabe? Aconteceu muita coisa. Os reformadores lutavam pelos princípios de que somente as Escrituras são a nossa autoridade final. Que somente Cristo é o cabeça da igreja, não o Papa, não o líder papal, ou o clero daquela época, né? Mas Cristo seria o cabeça da igreja. E a justificação é pela graça de Deus, com base no trabalho determinado, ou seja, na ciência de Deus, ou seja, na presença de Cristo Jesus, recebido somente pela fé. Ou seja, a decisão de salvar não é de homens ou de instituições. Aí cá falou um pouquinho da vontade soberana de Deus. Deus é quem salva. Cristo Jesus é o único Salvador. E aí eu não preciso nem citar aqui vários textos que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ponto. É isso que nós temos que entender. E é isso que nós cremos que gerou em nós a reforma. Vamos conhecer um pouquinho Martim Lutero? Amém, queridos? Martim Lutero, como eu já disse, foi um precursor da reforma protestante na Europa. Lutero nasceu na Alemanha no ano de 1483 e fez parte da ordem augustiniana. Em 1507, ele foi ordenado padre, mas devido às suas ideias que eram contrárias e pregadas pela Igreja Católica, ele foi excomungado, foi expulso. Ok? Cedo, aos 5 anos de idade, Martim Lutero começou a estudar em latim em uma escola local. Já aos 12 anos, foi aluno de uma escola, de uma irmandade religiosa em Magdeburgo, é uma cidade na Alemanha. E em 1505 recebeu o grau de mestre em artes da Universidade de Erfurt, em 1505, e começou a estudar direito. Martim Lutero, pouco tempo após iniciar os seus estudos de direito, Lutero resolveu tornar-se monge e entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt. A sua ordenação foi em 1507, anos depois, né?
Em seguida, deixou o monastério para ensinar filosofia moral na Universidade do Castelo de Wittenberg. Continuando seus estudos, Martinho Lutero obteve o título de doutor em teologia em 1513 a 1518. Ensinou também teologia bíblica na Universidade de Wittenberg. Nessa época começou a tornar-se bastante conhecido. Após certa idade, Lutero começou a ser afligido por uma angústia que pode ser sistematizada em uma pergunta. A pergunta é: se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como deve esperar a salvação diante de Deus? Martinho Lutero conseguiu entender e compreender de que ninguém pode perdoar meus pecados a não ser Cristo. E como pode um pecador alcançar Jesus? Como pode, com nossas próprias forças, com nossos próprios pensamentos, alcançar a bondade do Senhor? E isso afligia Martinho Lutero. Ele vai dizer aos historiadores que ele orava muito tempo, ele se flagelava, né? Porque ele entendia que ele era indigno, e era mesmo. Mas anos depois, tempos depois, ele vai entender, lá em Romanos, vamos falar daqui a pouco, esta graça soberana, essa fé salvífica. Por causa do que havia aprendido, procurou resposta e paz através das boas obras, incluindo jejuns, orações, autoflagelações. Contudo, seu sentimento de incapacidade de sentir paz diante de Deus continuou, levando às portas do desespero. A aflição de Martinho Lutero somente encontrou resposta no dia em que encontrou na Bíblia a certeza de que não há como alguém merecer o favor de Deus por causa de alguma coisa que faz. Martinho Lutero começou a compreender que, independente do que ele faça, quem ele seja, um padre, ou um ser humano, ou um pastor, ou alguém, isso não te dá garantia de salvação. Ou seja, Martinho Lutero entendeu que a salvação não é por obras, mas pela fé. E que essa fé nem nossa é gerada em nós. Cristo, quando morreu na cruz e nos justificou, é através dessa fé. É essa fé que nos justificou. Que a única forma de alguém obter favor de Deus é através da fé em Cristo Jesus. Que é através da fé em Cristo Jesus que os pecados são perdoados. E por quem, gente? Por Deus, por Cristo. Esse entendimento, conhecido como a doutrina da justificação pela fé, que aí foi a ideologia de Martinho Lutero, ele consequentemente pregou isso até o fim da sua vida. Essa doutrina, que a justificação é pela fé, tornou-se um dos pilares do pensamento de Martinho Lutero. Ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17. Você pode ler comigo aí onde você está? Por favor. Você de casa acompanha comigo em nome de Jesus, tá bom? Estamos hoje falando sobre a reforma protestante. Romanos 1, versículo 17. Quem escreveu o livro de Romanos, irmãos? O apóstolo Paulo. O que diz aí? Porque no Evangelho é revelada a justiça de quem? De Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pelas obras. Não. É pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha que coisa maravilhosa, povo de Deus. Irmãos, o Evangelho é tão forte, tão divino, tão espiritual, tão racional, tão verdadeiro, que transformou a vida de Martinho Lutero.
né? Reformou a mente de Martinho Lutero, a fim de que ele pudesse compreender qual era a boa, perfeita vontade de Cristo nele. E aí todo mundo já conhece a história. Ele deu sequência a isso que o Espírito Santo Deus revelou a ele na palavra. Ele afixou na igreja, na porta do templo, da faculdade de Wittenberg, do templo de Wittenberg, na verdade, as 95 teses, refutando tudo aquilo que a igreja católica estava pregando, que era contra a palavra do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes que ele ia pregar, porque é muita coisa, não é o caso. Talvez no próximo sermão. Mas a ideia aqui é centralizar os irmãos, para que os irmãos se achem historicamente o que foi a reforma protestante. Então nós falamos sobre a pré-reforma, ok? Nós citamos 2 autores da pré-reforma, que foi o quê? John Wycliffe, quem mais? John Hus, não é isso? Citamos aqui a reforma protestante, a sua intenção, e vamos falar agora sobre a pós-reforma. Eu vi alguém essa semana não, alguém mandou para mim, parece um vídeo, os alunos do seminário, um pastor dizendo que nada tem a ver João Calvino com a reforma protestante, porque Calvino tinha 8 anos de idade. A reforma protestante, irmão, não foi dias, foi anos. Desde a pré-reforma até a pós-reforma, cerca de 101 estudiosos falam que até 140 anos de reforma protestante. Então eu não posso dizer que João Calvino não é um reformador, porque ele é um reformador. Ok, irmãos? Após reforma, então outros homens de Deus, outros irmãos em Cristo, o Senhor levantou para continuar pregando. Pregando o que, pastor Oséias? A Bíblia, as Escrituras, para que a igreja voltasse para quê? Para a centralidade da forma original. Qual é a forma original? Cristo. Quem instituiu os apóstolos? Cristo. As doutrinas dos apóstolos falam sobre o quê? Cristo. Essa é a originalidade da palavra. Essa é a igreja verdadeira. Então, os pós-reformadores. E eu cito 2 pós-reformadores. Primeiro, Ulrich Zwingli. É isso. Ulrich. Eu esqueci agora. Falhou agora a pronúncia. Mas é o Zwingli. Tá bom? Ulrich Zwingli. 1484. Humanista e padre suíço, apelava ao regresso da igreja à simplicidade original das Escrituras. É o que ele pregava. Na mesma linha de Lutero, defendia que a Bíblia é o único fundamento da fé e ainda é a única autoridade religiosa. Anos depois, em 1509, João Calvino, e esses irmãos ele fala muito, é o que mais difundiu após a reforma aí, é um francês, né? João Calvino é francês, seguidor das ideias também de Lutero, afirma que a salvação de pessoas se deve ao trabalho justo e honesto, ou seja, a salvação dessas pessoas vem de Cristo Jesus. Um Deus e um Cristo justo e verdadeiro. Ok? Logo depois, os irmãos vão ver que a reforma protestante, a intenção dessa reforma, já em João Calvino, né? Quase no final do século XVI já, Deus levanta João Calvino e ele traz, ou ele resume tudo isso, das 95 teses lá de Martinho Lutero, dos pré-reformadores, em 5 doutrinas básicas. Sola Deo Glória, que é glória somente a Deus. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Sola Escritura, somente
sola Christus, somente a Cristo. E sola Escritura, somente as Escrituras. Chegou até nós, os batistas, nós que somos descendências de batistas particulares, né? Essa linha de batistas particulares reformados. E aqui estamos para a glória do Senhor, dando continuidade a essa história que iniciou lá no primeiro século da igreja. E que o Cristo Jesus preserve em nós essa intenção da importância de preservar as Escrituras. Independente do que aconteça de bom ou de ruim na instituição. Mas a igreja gloriosa, que é a igreja que Cristo formou, forjou, ensinou, esta igreja, onde o cabeça é Cristo, precisa permanecer de pé, glorificando a um Deus que tudo pode, que tudo vê, um Deus soberano que rege todas as coisas. Continuemos, igreja, pregando as 5 solas, as doutrinas fundamentais. Voltemos a essa essência da originalidade que é a palavra de Cristo Jesus. Eu quero citar com os irmãos, para a gente já ir para o final dessa pequena exposição. Eu quero citar os irmãos, para os irmãos perceberem o grau de importância dessas teses de Martinho Lutero. Quantas teses foi mesmo que eu esqueci? 95 teses. Ok? As 95 teses foram estimuladas pela controvérsia na igreja sobre a venda de indulgências. Uma indulgência era uma declaração feita pela igreja que removia ou satisfazia a punição pelo pecado. Então, o pecado de alguém era perdoado se pagasse por aquilo. Ok? Trocando em miúdos, né, irmãos? Tem toda uma explicação melhor, obviamente, né? Eu estou resumindo aqui para os irmãos. Falamos sobre isso já há uns anos atrás. Né? Já falamos sobre isso. As indulgências se baseavam no tesouro dos méritos. De acordo com essa ideia, muitos santos da igreja morreram com mais mérito que precisavam para entrar no céu. Então tinha a questão intermediária, que era o purgatório. Né? Então a terra, purgatório e o céu. Era como se fosse algo intermediário entre a terra e o céu. Ok? Então, para alguém usufruir do purgatório, tinha que pagar para o Papa. Ou para o padre daquela época. Ok? Por isso, Martinho Lutero refutou isso, foi contra isso. Ok? Então, o excesso de mérito era armazenado e o Papa era o distribuidor desses méritos. Então, quanto mais você pagava, mais mérito você tinha. O povo da época medieval estava muito preocupado com um período de punição no purgatório. Uma punição pós-morte enfatizada em detalhes pela igreja. Eles não tinham muito medo do inferno, porque acreditavam que o perdão e a bênção do seu sacerdote lhes garantiam a entrada no céu. Então, quando eles pagavam as indulgências para ficar no purgatório ali refletindo, se purgando, não é? Eles entendiam que estava garantido a entrada deles no céu. Porque o ato de eles pagar garantia esta entrada no céu. E por isso, Martinho Lutero, os reformadores, o protestantismo foram contra essas doutrinas, tá bom? A igreja ainda ensinava que antes que pudessem estar aptos a entrar no céu, eles precisavam ser limpos de qualquer pecado que estivessem cometido em suas vidas na terra. As indulgências serviam então para limpá-los ou para purificar os pecados. A igreja fez da penitência um sacramento, uma lei, né, uma doutrina, solidificando na mente do povo que a indulgência poderia diminuir o tempo de punição a ser enfrentado no purgatório. E aí,
eu quero apresentar para vocês a tese 92, 93, 94 e 95. De 92 a 95, as teses de Martim Lutero. Tá bom? Quem ainda não tem acesso a isso, os irmãos podem solicitar. Os irmãos estão aqui na igreja presencial, os irmãos estão em casa, podem solicitar. Poxa, pastor, eu não tenho acesso às teses. Nós temos um PDF, eu posso enviar para vocês, tá bom? Eu vou ler só algumas. De todas as partes do documento, a conclusão de Lutero está na tese 92 e 95. E é a mais memorável. Tese 92. Ele disse assim, Martim Lutero: fora, pois com todos esses profetas que dizem do povo Cristo, paz, paz, e não a paz. A 93. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem grei, ou igreja de Cristo, cruz, cruz. A 94. Admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir a sua cabeça, Cristo, através do padecimento, morte e inferno. Ele está dizendo aqui que é o seguinte, que Cristo é o único suficiente Salvador, que perdoa pecado. Cristo, não a igreja. E é o que a Bíblia nos diz. A tese 95 vai encerrar com esse protesto de Martim Lutero. E assim, esperem mais entrar no reino dos céus, através de muitas tribulações, do que facilitados diante de consolações infundadas. Os irmãos poderão falar aqui de Martim Lutero? Ele está se referindo à compra de indulgências. Então ele diz, não precisa comprar as indulgências. É melhor ir para o céu padecendo, morrendo, sofrendo, mas seguindo as Escrituras, glorificando ao Deus que é todo poderoso nos céus e na terra, Jesus Cristo. Amém, igreja? Interessante isso, né? Eu quero falar aqui sobre uma frase que foi dita pelo teólogo holandês Gilbertus Voitius. É uma frase que para nós significa muito. Uma frase em latim que diz: Ecclesia reformata et semper reformata est. Que significa: igreja reformada está sempre se reformando. E nessa frase nos dá a ideia de continuidade. Que você hoje, nesta noite, possa refletir e entender a necessidade de voltar para a originalidade das Escrituras. E quando você peca, você precisa voltar-se para Deus. Porque sem Deus nós não seremos perdoados. Por isso aqui a necessidade de entender o conceito histórico da reforma. Mais precioso ainda, além de entender o que foi a reforma para nós, o que ela simboliza, o que ela significa para nós, é que nós hoje, não só no nome, Batista, Reformada, a Vida Abundante, mas na essência, que nós como igreja de Cristo possamos nos permitir reformar todos os dias. Façam uma autoanálise de quem nós somos. Somos maus, somos pecadores. E reconheçam a soberania de Deus, a eleição incondicional, a graça irresistível do Senhor. Percebam que nós só alcançaremos a glória, os céus, a vida eterna, porque Cristo nos garantiu isso antes da fundação do mundo. E por Ele ter nos salvado antes da fundação do mundo, não nos dá direito de sermos ou vivermos de qualquer forma. A graça é de graça, mas não é barata. É uma graça que salva. É a graça salvífica que pertence a Cristo. Um Cristo que justificou. Porque nós estávamos mortos em pecados e delitos. Nós não tínhamos chance. Estávamos destinados à morte, ao inferno.
E Cristo nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, aleluias, nos reformando, né? Colocando em nós, gerando em nós fé, gerando em nós arrependimento, gerando em nós conhecimento de quem Ele é. Igreja Batista Reformada Vida Abundante, você que me ouve, eu faço um convite para você. Arrependa-se, peça perdão dos seus pecados, permita-se a fazer uma faxina na sua vida, a fazer uma reforma na sua vida, seja ela pessoal, espiritual, familiar, seja qual for o âmbito, mas faça. Eu quero dizer para vocês que quando vocês fizerem essa reforma, a limpeza está aqui na palavra de Deus. Aqui está o manual de como a gente se reformar todos os dias. A Bíblia Sagrada é o manual de prática e de fé e de princípios de como eu e você devemos viver mediante a Cristo Jesus. Eu quero ler mais um texto com vocês, quero concluir esse sermão. Primeira carta de Timóteo, dessa vez, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo, mais uma vez, orientando o seu amigo, o diácono, o presbítero, o pastor, o irmão Timóteo. Capítulo 1, versículo 5. Isso aqui é lindo, irmãos. E eu resumo meu sermão nesse texto, que diz: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera em Cristo Jesus. Fique com esta palavra, para que o Espírito Santo de Deus renove, restaure, reforme a sua vida todos os dias. E oxalá que as igrejas, o povo, a igreja brasileira, agora a igreja de Cristo que eu estou falando, se permitam voltar às Escrituras, voltar para a originalidade do Evangelho. Que a igreja primitiva do primeiro século seja a nossa base, né? Que nós voltemos e possamos ter comunhão. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Ter comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas doutrinas dos apóstolos. Amém, queridos? Amém. Fiquemos com esta palavra. Quero convidar você, domingo que vem, estar conosco. Nós vamos trazer uma aplicabilidade disso, não é? Prometo a vocês que eu vou citar lá o que aconteceu do século 3 ao século 15, para os irmãos entenderem, mas eu quero trazer uma aplicabilidade disso. Hoje foi mais um conceito histórico, mas eu creio que ficou muito bem claro para a igreja aqui, para você em casa, o que representa para nós a reforma protestante. Não é só no dia 31 de cada ano, no mês de outubro, mas todos os dias, todo momento. Então, você que quer ser reformado, você que entendeu essa história, a história da igreja, e quer fazer parte dessa família, você é o nosso convidado a participar conosco presencialmente todos os domingos, ou participar de um dos nossos canais de divulgação, YouTube, Facebook, Instagram, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente. Os irmãos que estão aqui, vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus? Vamos sim. Já que vocês ficaram de pé, você não pode esquecer, você pode trazer a sua oferta, a sua contribuição, por forma de gratidão, conforme a sua proporcionalidade. Você de casa também que tem nos ajudado, continue ajudando, tá bom? Nós vamos trazer agora mais uma semana, uma novidade aí da construção, se assim o Senhor nos permitir, não é? Vamos começar a fazer as ferragens lá para começar a encher a base, em nome de Jesus, tá bom? Você também pode procurar de como você pode nos ajudar, e os irmãos que estão aqui podem também ofertar na casa do Senhor. Amém? Vamos então ofertar.
Aqueles que já ofertaram, nós vamos orar. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Você de casa, eu quero orar por você, você que está aqui. Deus, nós somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, pela liberalidade de cada irmão aqui presente e daqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, que nos acompanham, Senhor. Muito obrigado, porque se essa igreja está com as portas abertas é pelo comprometimento e pela fé desses irmãos. Eu já quero aproveitar e agradecer aqueles irmãos que ajudaram na nossa galinhada, que ofertaram, que compraram, aqueles que fizeram as entregas, as equipes que trabalharam. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça, Senhor Jesus. Esta igreja, Senhor, é grata a Ti por tudo, e por forma de gratidão ofertamos, dizimamos e damos com alegria, conforme diz a Tua palavra. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou enviar para vocês esse PDF. No final desse PDF eu quero indicar para vocês alguns livros. Você que tem curiosidade de saber mais sobre a Reforma Protestante, vocês podem comprar livretozinhos baratinhos, né, pequenininhos. Eu quero indicar para vocês aí pelo menos uns 8 livros, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar então? Da bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Semana de bênção a todos, a paz, estou aqui. Boa noite a todos, vocês estão em casa. Deus abençoe até quarta-feira no culto de oração. Beijo no coração, tchau, gente.